Bom, galera, vamos então entender como é que eles estão cobrando aí, né, a questão das permissões, né, de arquivos, né, permissões de acesso a tanto arquivo como pasta. E aí essa questão aconteceu no Tribunal de Justiça de São Paulo, né, e ele cobra o seguinte: em um computador, né, com o sistema operacional Windows 7 em sua configuração padrão, um usuário X, com permissão de administrador, deseja compartilhar um arquivo com outro usuário Y de um grupo de trabalho. A alternativa, que inclui todas as permissões que o usuário X poderá definir nesse compartilhamento para o usuário Y, é... Bom, aqui nessa questão, nós vamos utilizar as duas técnicas que vai facilitar, né, a resolução. Primeiro, tem que entender o conceito, né? Qual que seria o conceito? Como ele está perguntando quais são as permissões que o usuário pode ter, a gente sabe que o usuário pode ter leitura, nós sabemos que o usuário pode ter escrita, e nós sabemos que o usuário pode ter o tipo de acesso, né, de execução, né? Lembrando que como ele vai mexer com uma pasta, com um arquivo, ele não vai ter execução, porque a execução é voltada somente para aplicativos. Então ele pode ler e pode escrever, né? E aí ele fala o seguinte: o cara, ele pode duplicar o arquivo? Ele pode, mas é só isso que ele pode ter, né? Então, até então está correto, mas é algo muito pouco, né? Se a gente analisar o conceito em si da questão. Ele pode abrir leitura, ele pode duplicar e pode modificar o arquivo? Pode, né? Vamos lá. Ele pode abrir o arquivo? É algo muito pouco, né? Ele pode abrir e modificar o arquivo, né? Ele pode abrir leitura e ele pode modificar o arquivo. E aí a resposta é: ele pode abrir, modificar e excluir o arquivo em si. Então, ficamos na letra B, né, que ele pode abrir, duplicar e modificar o arquivo, e nós temos a opção E, né, para analisar. E aí então, a gente utilizou a técnica da eliminação e agora a gente tem que entender qual que é a mais completa, que é aí que entra o X da questão, porque eles estão muito criteriosos. Por exemplo, nós temos uma questão que está 75% correta e nós temos uma questão que está 100% correta. Bom, vamos tentar compreender. Ou é a letra B, né? Ou é a letra E. A letra B fala que ele vai abrir, ele vai duplicar e modificar o arquivo, né? E aí vamos entender a letra E. Eu consigo abrir? Consigo. Eu consigo modificar? Consigo. Eu consigo excluir o arquivo? Consigo, né? E aí você vai analisar o seguinte: se eu abro, tá correto, eliminamos aqui. Eu posso duplicar? Duplicar, gente, é a mesma coisa que modificar, né? Então o conceito de modificar, eu posso alterar, eu posso criar, eu posso alterar um arquivo ou uma pasta. Esses dois conceitos fazem referência à mesma coisa. Só que na letra E, ele fala uma coisa que é também utilizada nas permissões, só que não fala na letra B, né? E aí o que acontece? Essa alternativa, ela está 75% correta. Só que aqui fala que eu não posso excluir um arquivo. E quando a gente utiliza escrita, lembra que eu falei no conceito? Eu posso alterar, eu posso criar, alterar, cancelar e até excluir um arquivo. Então, qual que é a resposta que está 100% correta? É a E. Né? Então vocês viram que não adianta a gente utilizar somente a técnica de eliminação, eu tenho que utilizar também o conceito, né? Então qual que seria a resposta correta? E de escola. Então essa é uma questão muito interessante, né? Claro que foi a VUNESP que sempre exige um alto grau de conhecimento, mas nós temos que saber interpretar e encontrar a alternativa que esteja mais adequada, beleza? Vamos para mais um conteúdo, né? Que agora a gente vai falar não da manipulação em si, mas nós vamos falar agora, né, de como que a gente pode selecionar, né? E é uma questão que também está caindo em prova de concurso. Bom, vimos que a gente pode trabalhar, né, para manipular tanto o teclado quanto o mouse, né? Da mesma forma que a gente pode selecionar mediante somente teclado ou mediante somente mouse, né? E aí eu coloquei as duas opções. O que seria a seleção alternada? Gravem essa palavra aí. Aleatório.
né? Deixa eu trocar de canetão aqui, né? Aleatório, né? Deixa eu colocar aqui com o preto para ficar mais fácil a visualização para vocês aí. Aleatório. Ah, professor, por que é aleatório? Por exemplo, aqui no exemplo da aula, eu estou querendo selecionar o capítulo 2, imagem 5 e imagem 7, né? E a imagem 29, a imagem 32 e a 34. Então eu não quero selecionar tudo, né? Então por isso que é chamado de aleatório. Eu vou ter um conjunto de dados, né, no Windows Explorer e eu quero selecionar somente alguns, né? Então como que se dá essa seleção? Ela é alternada. Como que eu utilizo? Eu tenho que selecionar e segurar, né? Segurar é pressionar o botão Ctrl e selecionar com o mouse. Então, para que eu consiga selecionar, por exemplo, essa forma aleatória, eu vou selecionar com o mouse, né? Aperto o botão Ctrl, né? E seleciono com o botão esquerdo. Então, a partir disso, eu posso conseguir arquivos que estejam numa pasta só, mas estejam em locais distantes um do outro, beleza? O próximo que eu consigo fazer, né? Perdão, agora uma questão, né? Então, Glauber, tem que voltar essa parte. Então, quando a gente utiliza a opção seleção, então galera, quando a gente utiliza a opção alternada, né, você consegue selecionar arquivos ou pastas que estejam na mesma pasta, mas que estejam em locais distantes, né? Então, para que a gente possa compreender como é que eles cobram isso, vamos entender aqui, né, como que é cobrado numa prova, né? Essa questão foi para o cargo de agente do ano 2015, né, da Prefeitura de São José de Caiana, da Paraíba. Ele fala o seguinte, galera. No Windows 7, um procedimento correto para selecionar arquivos não consecutivos ou pastas não consecutivas, traduzindo aleatórios que estejam distantes um do outro, né, em um diretório, é clicar no primeiro item que deseja selecionar, né? Pressionar e manter qual tecla selecionada. A gente viu que a tecla para selecionar alternada é a Ctrl. Então vamos entender aqui. A fala que eu tenho que manter a Shift, errado. A B fala que eu tenho que pressionar a tecla Alt, errado. A C fala que eu tenho que pressionar Ctrl mais Alt e em seguida em cada item que deseja adicionar. Não tem a ver, é somente Ctrl. Então está errada. Pressionar as teclas Alt, já vamos pular, né? E aí sobrou a E, pressionar a tecla Ctrl e selecionar quais são os arquivos que eu desejo. Então, aonde que esteja, independente do local na pasta. E aí temos a resposta correta, beleza? Então entendemos o conceito, né? E utilizamos, além da eliminação, a gente teve que utilizar o conceito da questão, por quê? Nós tínhamos aqui nessa questão, né? A gente pegar aqui, por exemplo, a letra C, que fala que utiliza o Ctrl. Então, se você não soubesse corretamente o conceito de seleção alternada, é Ctrl e selecionar com o mouse, você não conseguiria responder corretamente, beleza? Só que não existe só também, né, a opção de seleção alternada, né? Nós temos a opção também de seleção em sequência. Se um é aleatório, o outro é o quê? Ele segue um padrão, né? É como se fosse uma cascata. Selecionou um e selecionou o último embaixo, automaticamente tudo que tiver entre, né, intermediário, vai ser selecionado. É que nem o caso aqui. Vamos supor que eu selecionei somente, eu quero selecionar, se eu utilizei a tecla Shift pressionada mais o botão esquerdo do mouse e selecionei a imagem 1 até a imagem 9, mesmo que eu queira somente a 1 e a 9, todos os arquivos que estão entre eles vão ser selecionados. Então isso que seria seleção em sequência. Diferentemente da alternada, que eu posso selecionar aqui, 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 aqui vai seguir um padrão, é formato de cascata, né? Então tudo que tiver para baixo, por exemplo, vai ser selecionado. Tudo que tiver entre vai ser selecionado, beleza? E aí nós temos um outro tipo de seleção que está caindo em concurso, né? Que seria o arrastar. Nós sabemos que o Windows ele é um sistema multitarefa, né? Que ele permite trabalhar com várias tarefas. E aí existe um conceito, por exemplo, que se você esteja com uma janela aberta aqui do lado, né? E uma outra janela aqui do lado, você pode selecionar com o mouse, né? Você seleciona um arquivo, por exemplo, aqui está a apostila, né?
selecionei essa apostila, eu arrasto para outra janela, o que acontece? Esse arquivo vai criar-se uma cópia para cá, entendeu? Então, esse aqui é uma seleção de arrastar, né? Então, eu peguei esse arquivo aqui e arrastei para outra janela. Então, esse arquivo vai ficar tanto nessa janela quanto nessa, como se fosse move para lá, beleza? Então, quando a gente utiliza a opção seleção arrastar, que seria com o mouse em si somente, você vai transferir, né? Você vai fazer como se fosse um Ctrl+C e um Ctrl+V, né? Para uma outra janela, beleza? Tranquilo? Então vamos entender como é que eles estão cobrando esse conceito de arrastar, tá? E aí, caiu no TRT, né, da 4ª Região do Rio Grande do Sul, a banca realizadora foi a FCC, para o cargo de técnico judiciário. Ele pergunta o seguinte: um técnico abriu 2 janelas, uma ao lado da outra, né, na área de trabalho do Windows 7 em português. A janela da esquerda contém os arquivos e pastas de um pendrive, e a janela da direita os arquivos e pastas de uma partição do HD. Usando o método de arrastar e soltar, o técnico arrastou um arquivo da janela esquerda, né, para a janela direita. Neste caso, o que vai acontecer? O arquivo vai ser movido? Vai ser movido, né? Só que movido temos que analisar se não tem uma outra alternativa que se adeque, né, a resposta mais corretamente, digamos assim, né? Até então essa está correta. Vamos ver. O arquivo vai ser compactado? Não, não vai ser compactado, né? O arquivo vai ser apagado? Ele não vai ser apagado, né? O arquivo vai ser ocultado? Ele não vai ser ocultado. O arquivo vai ser copiado? Ele vai ser copiado, tá? Ele vai ser movido? Não, ele vai ser copiado. Vai existir o arquivo tanto no pendrive quanto no HD. Então o que acontece? Quando você move, é como se você fizesse um recorte, né? Você tira de um local de origem e passa para o local de destino somente. E aí quando você utiliza a técnica de arrastar, né? Você move, você deixa uma cópia, você move, mas você deixou uma cópia lá anteriormente. Então aqui a gente tem uma resposta até então correta, digamos que 75%, mas essa está correta, porque você move e copia, e aqui a gente só move, porque lembrando que lá anteriormente, na outra pasta, né, que ele fez a transferência, vai continuar com o arquivo em questão, beleza? Então, resposta correta é a letra E, tá? Bom, vamos para mais outro arquivo, seguindo o mesmo exemplo que a gente estava falando de seleção e arrastar. Vamos supor que no pendrive em si, né, que nós estamos utilizando essa questão da FCC, você arrastou para o HD, né? Só que esse arquivo, você não tinha esquecido, já possui dentro do HD. O que vai acontecer? O sistema operacional Windows ele é um sistema inteligente, então ele consegue identificar que é o seguinte: opa, fulano, você está tentando mover um arquivo do pendrive para o HD, mas já encontra esse arquivo existente. E aí ele pergunta o seguinte, né? O que você quer fazer? Você quer copiar e substituir? Né? O que vai acontecer? Ele vai copiar o arquivo, né, para o local de origem e vai substituir. Então o arquivo que existia lá anteriormente vai ser apagado. Ou então ele pergunta, não copiar. Então o que acontece? Ele cancela a operação. Ou a última opção é o seguinte, copia. Só que aí vai ser adicionado um novo tipo de nome, como se fosse uma cópia, né? Vamos supor que se fosse João.pdf, vai criar João espaço 1.pdf, então ele vai ter uma outra nomenclatura. Então essas são as 3 opções, né? As 3 regras de segurança que são aplicadas quando você cria uma seleção e movimenta esse arquivo, quando você faz uma manipulação do arquivo em si. Ou eu posso copiar e substituir, lembrando que aqui o arquivo em questão, mesmo que tenha o mesmo nome, vai ser excluído, né? Ou você cancela a operação, ou você continua a operação, mas renomeia esse novo arquivo que está sendo copiado para um nome diferente do anterior, né? Do que já estava no seu disco rígido, né? E aí, nada melhor que a gente entender como que funciona essa questão de transferência e as regras impostas na transferência quando já existe um arquivo, do que respondendo questões, né? E aí, essa questão da CESP, ela pergunta o seguinte, né?
Julgue o item seguinte relativos à computação em nuvem, organização e gerenciamento de arquivos e noções de vírus, worms e pragas virtuais, né? Agora a CESP sempre gosta de criar um texto, criar todo um aparato para depois, né, ludibriar, verificar. Na verdade não seria ludibriar o conceito em si, mas verificar se você realmente entende o conceito de gerenciamento de informações. E aí ele vai falar o seguinte, o CESP, né? O Windows 7 Professional possibilita que o usuário copie um arquivo de um dispositivo móvel, né, como por exemplo o pendrive, para uma pasta qualquer que já contém esse arquivo, né? Nesse caso, serão exibidas algumas opções, entre as quais uma que permite ao usuário optar por copiar, mas manter os dois arquivos. Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala com curso, né? Então todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! Se o usuário escolher essa opção, o arquivo será copiado e armazenado na mesma pasta, porém será renomeado. Então vamos entender o seguinte, né? Ele contou uma historinha bonita, né? E aí ele pergunta a partir da segunda oração, né? Ele pergunta o seguinte, galera, nesse caso, serão exibidas algumas opções, correto? Lembrando que são 3, né? E aí ele fala o seguinte, entre as quais uma que permite ao usuário, ao optar por copiar, mas manter os dois arquivos. Se o usuário escolher essa opção, né, significa que já existe um arquivo que tem o mesmo nome, o arquivo será copiado, né, e armazenado na mesma pasta, porém será renomeado. Justamente, se o cara copiou um arquivo, só que ele tem o mesmo nome e o sistema falou, ó, tem o mesmo nome, né? Você vai querer copiar? Sim, só que o sistema falou o seguinte, eu vou copiar? Vou, mas eu vou renomear. Por quê? Porque eu não posso ter dois arquivos, né? Eu não posso ter duas pastas, dois arquivos, numa mesma pasta com o mesmo nome. Então eu vou renomear para que não possa ter uma confusão, não possa ter um erro no sistema operacional e o Windows Explorer não consiga gerenciar esse arquivo. Então essa resposta está corretíssima, tá? Ela é verdadeira. Você copiou um arquivo que já possui, tem o mesmo nome, ele vai copiar, só que ele vai renomear para um outro nome. Beleza? Bom, então toda essa parte que a gente estava falando de copiar, né, de transferir, de arrastar, nada mais é, galera, do que você transferir algo de um local para o outro. Esse procedimento, essa ação que nós estamos fazendo agora de manipulação de arquivos é chamado de área de transferência. Né? O que é uma área de transferência? É quando você passa uma parte de um arquivo em si, por exemplo, estou com o Word, eu quero copiar essa parte do texto desse arquivo do Word para um outro arquivo Word. Eu posso? Posso. Né? Eu posso copiar o arquivo completo do disco rígido para o HD? Posso. Posso copiar de uma pasta para outra? Posso. Enfim, tudo que você permite movimentar, seja um arquivo por completo ou seja por uma pasta completa, você está executando uma ação. E essa ação é chamada de área de transferência. Né? E aí o que acontece? Quando você cria uma área de transferência, quando você copia e, por exemplo, você não finalizou a transferência ainda, isso, né, fica aberto em alguns aplicativos. Né? Que é aqui, por exemplo, no caso do Word, ele fala o seguinte, ó, a área de transferência. Tanto é que quando você vai desligar o computador, por exemplo, se você não terminou a sua finalização, se você não terminou, na verdade,
Se você terminou, você vai finalizar. Se você não executou a cópia completa, ele fala o seguinte, ó, existem arquivos a ser transferidos, deseja perder todas as informações? Então o sistema operacional ele entende que quando você está manipulando um arquivo e você não finalizou, ainda existe uma área para ser transferida, né? Então toda ação de copiar, você não terminou, você não finalizou, ele fica aqui nessa parte do processo chamado de área de transferência. Beleza? Vamos para mais um tópico que seria o que? Restauração. Né? A restauração, né, já falamos na aula anterior do sistema operacional Windows 7, né? Ela é importante porque a restauração ela ocorre se você não utilizar as teclas que eu falei anteriormente, Shift e Del, né? Lembrando que se você apertar a tecla Shift e Del num arquivo ou você apertar a tecla Shift e Del numa pasta, você exclui o seu arquivo permanentemente. Por isso que não é recomendável você utilizar essas teclas Shift e Del, né? Então é recomendável você selecionar com o mouse e apertar Del ou botão direito excluir, né? Ah, mas eu excluí desnecessária a foto, eu excluí desnecessária a aula. O que eu faço? Eu posso recuperar? Claro que pode. Simplesmente você vai na opção lixeira, né? Que fica na área de trabalho do seu computador, no seu desktop, e aí você vai entrar dentro da lixeira e você vai verificar os arquivos, né? Por exemplo, aqui tem um arquivo que eu utilizei uma prova oficial, por exemplo, né? Eu fui na lixeira, verifiquei que esse arquivo aqui eu excluí erroneamente e eu quero restaurar. Quando eu clicar em restaurar, lembrando que vai restaurar esse arquivo e ele vai retornar para o local de origem, né? Então, se eu manipulei um arquivo sem querer eu excluir, em vez de apertar para renomear, eu apertei para excluir, eu posso restaurar ele? Posso, desde que eu não apertei a tecla Shift Del, beleza? Então, vamos entender como se cobra isso em concurso público, né? E aí, a VUNESP realizou esse concurso na Prefeitura de Arujá, em São Paulo, né, em 2015, para o cargo de fiscal tributário. Que aí ele pergunta o seguinte, galera. Assinale a alternativa que contém o nome do componente do Microsoft Windows 7, né, em sua configuração padrão, que podem estar localizados arquivos excluídos, né, no caso, acidentalmente pelos usuários, né? Então vamos analisar as questões aí, né? Ele fala propriedade do sistema. Propriedade do sistema não vai falar sobre excluir o arquivo ou não. Isso aí vai mostrar as identificações do sistema em si. Painel de controle é algo muito amplo. Lá mostra toda e qualquer configuração de hardware e software. Então não vai ser para excluir arquivos. Você não tem a opção arquivos em si. Para ser uma opção que você consegue, por exemplo, vou entrar em arquivos para voltar a arquivos. Não existe isso. Então, eliminação. Menu de contexto também não existe. Então, qual que é a opção, né, que eu posso utilizar para voltar arquivos que foram excluídos temporariamente, né? É a lixeira. Então, aqui você poderia utilizar muito bem probabilidade, né, que seria erro, né, tentativa erro, que você conseguiria identificar que a resposta correta seria a letra E, né? E aí a gente vai falar sobre um conceito interessante agora, que seria compactação, tá? Para quem nunca ouviu falar do termo de compactação, né? Eu vou dar um exemplo que você vai entender bem tranquilamente. Quem nunca foi enviar um e-mail, e aí quando você foi enviar esse e-mail, o e-mail falou o seguinte, ó, o arquivo em si não pode ser enviado porque o tamanho dele é muito grande, né? Porque não é permitido. E aí o que acontece? Por exemplo, você precisa mandar esse relatório, né, para determinada pessoa. E aí, como que você tem que fazer? Se a pessoa mora, por exemplo, do outro lado do mundo, lá no Japão, por exemplo, né? O que você pode fazer? Ou você utiliza o conceito de computação em nuvem, né, que não vou entrar em detalhes agora, né? Ou você utiliza a compactação. O que é compactar um arquivo? É você tentar o quê? Otimizar, diminuir o seu tamanho sem perder as informações que está dentro dele. É como se fosse o seguinte, ele vai verificar os espaços que estão vazios, né? Por exemplo, essa sala aqui, né? Se eu quisesse, por exemplo, diminuir essa sala, eu teria como? Utilizando a técnica de compactação, sem perder, por exemplo, a TV e a imagem do professor João Kleber? Eu teria como, porque se você visualizar aí, existem alguns espaços em branco que você consegue visualizar a parede, por exemplo. Então, eu conseguiria diminuir sem que eu conseguisse perder a informação principal, que seria o professor João Kleber e a televisão em si. Então, isso que seria compactar. Você vai diminuir o tamanho do arquivo em si, ou da pasta, tá? E você não perde o conteúdo.
Outra coisa, numa pasta você pode ter vários arquivos compactados, né? Beleza? Então, o conceito de recurso de compactação seria isso, tá? E aí existem vários tipos de fabricantes, né? Nós temos o WinZip, o WinRAR, e cada um utiliza um método de compressão, né? Que seria a mesma velocidade, mas ele gera um tipo diferente de arquivo, beleza? Da mesma forma, por exemplo, que a gente tem um editor de texto chamado BR Office que vai gerar um arquivo .odt, nós temos o Word, que é um editor de texto, né? Permite editar texto, que vai gerar um arquivo .docx, por exemplo, né? Então, consegue fazer as mesmas funcionalidades, só que o tipo de arquivo em si vai ser diferente. Bom, lembrando que hoje os concursos eles não perguntam só o conceito, eles querem saber como que se faz, qual que é a sequência para chegar em determinada ação. Então a gente vai entender como que eu consigo compactar um arquivo, como que eu consigo diminuir um arquivo ou uma pasta sem perder o conteúdo em si. Então o que que você vai fazer? No Windows 7 ele já vem com um sistema padrão, né, dentro dele mesmo, não há necessidade de você instalar um aplicativo para você fazer compactação tanto de arquivo quanto de diretórios, né? Então como que eu faço? Eu vou selecionar o documento em si, né, ou a pasta, e depois eu vou apertar com o botão direito do mouse, né? E aí eu vou mandar enviar, né, para uma pasta compactada. O que que vai acontecer com esse arquivo? Eu vou diminuir o arquivo, né? Vou criar um outro arquivo em si, que vai ser um arquivo .zip, né? Ou pode ser um arquivo como a gente está utilizando o conceito do próprio Windows, vai gerar um arquivo .zip, e aí ele vai ter um menor tamanho e eu não vou perder as informações, né? E aí, por exemplo, vamos supor que o seu chefe, né, o seu chefe te enviou um arquivo, e nesse arquivo no e-mail está compactado, ele está zipado, né? Como que eu faço para abrir esse arquivo? Você precisa extrair. O que que seria a ação extrair, galera? Simplesmente você vai tirar o arquivo dessa pasta compactada e vai voltar ao normal. Então o que que vai acontecer quando você fizer isso? O arquivo, vamos supor que ele tenha 10 MB, né? Eu não preciso saber o que seria megabyte ou qual que é a quantidade, mas por exemplo, se ele tinha 10 MB compactado, ele vai transformar em 12, então ele vai voltar para o tamanho original. Como que eu faço isso? A mesma coisa, você tem que selecionar uma pasta compactada, né? Posicione o mouse sobre a área selecionada, botão direito extrair. Então, para você compactar, você clica com o botão esquerdo, botão direito enviar para a pasta compactada e depois você botão direito para extrair, para descompactar, tá? Beleza, então vamos entender o conceito agora, nada melhor que resolver, né? E aí essa pergunta é o seguinte: a Prefeitura de Angical do Piauí, né, a banca realizadora foi o Instituto Legatus, né, 2016, para o cargo de assistente social. E ele pergunta o seguinte: sobre a compactação de arquivos e pastas, julguem abaixo em verdadeiro ou falso, né? Vamos lá. A primeira alternativa, ele fala o seguinte: um arquivo compactado ocupa mais espaço no disco rígido, além de tornar mais fácil movê-lo ou enviá-lo por e-mail. Bom, a primeira ação já está equivocada, porque um arquivo compactado, né, ele vai ocupar menos, não mais. Então você pode eliminar essa questão. Segunda alternativa: é possível compactar vários arquivos em uma única pasta compactada. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, gente. Você pode sim, né, compactar vários arquivos em uma pasta só, né? Terceira alternativa: uma forma de abrir um arquivo que foi compactado é primeiro descompactá-lo, que seria o quê? Extrair o arquivo. Verdadeiro. Para que você tenha acesso aos conteúdos de uma pasta compactada, você tem que extrair esse arquivo. Então, vamos identificar qual seria a resposta correta. Então, ficou FVV. Então, qual que seria a resposta correta? D de dado. Essa foi uma questão bem tranquila, né, de ser realizada aí, de ser respondido. Beleza? E aí, finalizando a aula, nós vamos falar sobre criptografia, né? Para quem não desconhece o termo criptografia, criptografia significa, galera, você transformar um texto, né, ou uma informação
clara em uma informação escura. Como assim? Ficou meio que vago. É você pegar uma informação e colocar um mecanismo de senha, né, um mecanismo de chave, para de modo que a pessoa consiga identificar aquela informação, mas não consiga abrir o conteúdo. Então, quando você realiza a criptografia em si, por exemplo, a pessoa sabe que você está estabelecendo uma comunicação com outra pessoa, só que ela não sabe que informação que é essa, né? E aí algumas versões do sistema operacional Windows 7, a partir, se eu não me engano, da Windows 7 Ultimate ou do Professional, e aí fiquem tranquilos que você não precisa saber qual que é a versão, você só precisa saber que algumas versões existe essa função de criptografia que é chamada de BitLocker. Tá? O que é o BitLocker? Ele permite criar uma chave, né? O que seria uma chave? Você vai colocar uma senha no seu disco rígido, né? Ou no seu pendrive ou no seu cartão de memória, para de modo que, se a pessoa não tiver essa senha, ele não consegue acessar o arquivo. Entendeu? Então isso vai te trazer segurança, principalmente quando a gente trabalha em empresas ou trabalha com acesso ao público, em que várias pessoas têm acesso ao mesmo computador. Então é interessante utilizar esse conceito do BitLocker, porque ele permite você utilizar uma senha, né? Você vai usar uma senha para desbloquear a unidade em si. E se você não souber a senha, você não consegue ter acesso ao conteúdo. Né? Então, lembrando, o BitLocker é um tipo de criptografia. O que é criptografia? Transformar um texto claro em um texto escuro, de modo que você não consiga compreender quais as informações. Você até consegue enxergar que existe uma informação ali, mas tem uma chave, e aí isso traz mais segurança, né? E aí vamos entender como que eles estão cobrando isso, né, em questões. Aí a pergunta é o seguinte: em algumas versões do Microsoft Windows, né, o BitLocker é um recurso que serve para... E aí vamos entender as alternativas, né? Alternativa A, né? Ele fala o seguinte: criptografar o disco rígido por meio de inserção de uma senha, de modo que se evite o acesso não autorizado ao dispositivo. Então essa foi tranquilo que de cara a gente já viu a resposta correta. Mas vamos identificar as outras alternativas, né? Gravação de arquivos e pastas. Ele não grava arquivo, simplesmente ele protege. O BitLocker ele vai inserir uma senha para de modo que pessoas não autorizadas não tenham acesso, né? C. Implementar uma barra de ferramentas com opção de acesso. Nada a ver com a paçoca, né? Então eliminamos aqui. D. Inserir uma proteção online. Gente, nós vamos trabalhar com o quê? Com disco rígidos, com cartão de memória, né? Com pendrives em si. Então a gente não precisa trabalhar online. Então elimina-se essa questão. E aí proporciona a interface gráfica de um aspecto 3D. Nada a ver, né? Por quê? Porque você somente vai proteger um arquivo, você vai inserir uma chave, uma criptografia, para de modo que a pessoa veja que existe um arquivo, mas, né, ela não consiga ter acesso desde que ela tenha a senha para o acesso em si. Beleza? Bom, então resposta A, né? E aí a gente está finalizando a aula, a gente chega no último conteúdo, né? Que seria, a gente viu que a gente pode gerenciar informações, né? As informações são gerenciadas através das pastas, né? E as pastas que também podem ser chamadas de diretórios e arquivos, e a gente também pode gerenciar programas, né? E aí é bem simples e tranquilo. Como que eu gerencio um programa, né? No Windows através do painel de controle, né? Então, para gerenciar programas, que também estão chamados de aplicativos, eu tenho que utilizar a ferramenta painel de controle. Lembrando que a gente teve uma aula dedicada sobre painel de controle, né? Que aí você vai conseguir gerenciar praticamente toda a parte de hardware e software, né? Então, os programas e aplicativos do Windows é gerenciado através do painel de controle, né? Beleza? Então, finalizamos aqui mais uma aula, né? Espero que vocês tenham gostado e novamente, assim como eu peço em todas as aulas, galera, falem dicas de melhoria para nossa aula, né? Se faltou alguma coisa, entre em contato, mandem e-mail e para que vocês consigam entender essa parte teórica que é muito importante. Como assim no início da aula eu falei que esse conteúdo de gerenciamento de informações não cai em concurso público, mas despenca. Vejam a aula 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes e façam questão, beleza? Tenham uma boa semana e até mais. Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula?
Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PM Bahia. O nosso super aulão de véspera, tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já, 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, vou pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, um link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90. Tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá